No livro de história de vocês tem um texto falando sobre as capitanias hereditárias, ok? E essas capitanias hereditárias era passada de pai para filho e foi como foi dividido uma parte do nosso país, uma parte do Brasil, ok? Então vocês verão que as capitanias hereditárias elas foram criadas porque a extensão territorial do Brasil era muito grande e Portugal tinha uma dificuldade de administrar toda essa extensão territorial. Por isso foi criadas as capitanias hereditárias. Vocês vão ver que não deu muito certo, né? Mas assistam o vídeo a seguir que ele explica bem direitinho, passo a passo dessas capitanias hereditárias, ok? Meninas, hoje eu vou falar para vocês das capitanias hereditárias. As capitanias foram uma forma de administração territorial do Império Português, uma vez que a coroa, não podendo investir, distribuiu as terras aos nobres, chamados de donatários. O vínculo jurídico entre o rei de Portugal e cada donatário era estabelecido em dois documentos: a Carta de Doação, que conferia a posse, e a Carta Foral, que determinava direitos e deveres. Ai, Jesus, eu preciso trabalhar. Donatário era a autoridade máxima dentro da própria capitania, tendo o compromisso de desenvolvê-la com recursos próprios, embora não fosse seu proprietário. As terras eram hereditárias, pois passava de pai para filho. Deveria fundar vilas, distribuir terras a quem desejasse cultivá-las, construir engenhos. O donatário exercia plena autoridade no campo judicial e administrativo para nomear funcionários e aplicar a justiça, podendo até decretar a pena de morte para os escravos, índios e homens livres. Adquiria alguns direitos: isenção de taxas, venda de escravos índios e recebimento de parte das rendas devidas à coroa. Porém, muitos não conseguiram cumprir, pois alguns não tinham planejamento algum. Algumas capitanias estavam com matas densas e outras estavam repletas de aldeias indígenas. Além do mais, depois que o aventureiro alemão Hans Staden visitou o Brasil e divulgou suas ilustrações sobre a antropofagia, que descrevia o hábito dos tupinambás que praticavam o canibalismo, isso tudo causava um temor em toda a Europa e tornava-se mais difícil convencer alguém a investir na colônia. E aí vai um pedaço de churrasco aí? As capitanias foram distribuídas para os donatários. As capitanias do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande, do Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana. Mas somente duas capitanias tiveram sucesso, a de Pernambuco e a de São Vicente, pois foi implantada a cana-de-açúcar, que passou a ser uma das principais economias da colônia. No livro de literatura, vocês darão continuidade na página 24 e 25 ao paradidático que a gente já iniciou, que é Arthur, ok? Lembrem dessa história, releiam novamente, certo? Era para vocês fazerem a página 24 e 25, que é a continuação desse paradidático, ok? No livro de artes, vocês verão um texto, ok, com imagens, certo? Falando sobre a xilogravura. E a xilogravura, gente, é uma técnica, né, de fazer gravuras em alto relevo sobre uma madeira, ok? Então, vocês farão a leitura, somente a leitura, certo? Dessas páginas 23 e 24, entenderão um pouco, né, o que é essa xilogravura, o que é essa técnica que é feita em madeira, certo? E em seguida assistam atentamente um vídeo que vai estar explicando e mostrando como essa técnica da xilogravura, ok?
No livro de história, vocês farão as atividades relacionadas à chegada dos portugueses ao Brasil, certo? Ao período histórico do Brasil, ok? E as grandes navegações, certo? Então, nesse livro de história, vocês vão relembrar, certo? Atividades que a gente já fez no livro de história, viu? Tanto a chegada, o período histórico, quanto as grandes navegações, ok? Qualquer dúvida, podem me enviar uma mensagem.